Oi, Ju! Oi, Ale! E oi, pessoal que tá em casa. E o episódio de hoje, conforme prometido na semana passada, é mais ou menos uma continuação, porque no episódio anterior a gente falou da programação mental que é feita na infância e a maneira que isso impacta a gente na vida adulta, mas não estamos perdidos para sempre, porque é possível reprogramar. Então, o episódio de hoje será sobre isso, como reprogramar a sua mente. Eu preciso muito, gente. A Ju sabe que eu sou um ser humaninho aqui teimoso. É aquele velho ditado, né? Difícil de ensinar um truque novo para um cachorro velho. Então, eu tô nesse momento aqui que é reprogramação mental para mim, é aquele momento de ensinar os truques novos para esse cachorrinho velho aqui que sou eu. Antes da gente começar, eu queria pedir desculpa pela minha voz, eu tô um pouquinho resfriada, então para quem se incomoda um pouquinho com essa voz mais anasalada, eu sinto muito. Se Deus quiser, semana que vem já vai estar bem melhor. E hoje, além de estar me reprogramando na minha saúde, eu já estou precisando estar reprogramada na minha cabecinha. Eu estava até conversando com a Ju antes da gente começar, de algumas questões que estão vindo mesmo, né? Vocês sabem que eu sempre utilizo esse podcast aqui como a minha terapia semanal pública. A coitada da Juliana que me aguenta. E essa semana eu estava bem trabalhando nessas questões mesmo de reprogramação mental. Alguns conceitos, né? Essa semana... Para quem, como eu, tá passando pelo adorável processo de despertar, sabe que de vez em quando bate umas coisas assim muito estranhas na vida da gente, né? Do nada você é confrontado com questões que você estava precisando trabalhar mesmo, né? É assim que eu enxergo. Então, essa semana vieram outras questões, vieram algumas questões um pouquinho mais profundas. Parece que eu fiz um pouquinho mais do meu tratamento, do meu trabalho superficial, dos meus medos mais superficiais, e agora estão vindo algumas coisas um pouquinho mais profundas, coisas da infância, coisas que eu nem sabia que eu tinha. E coisas que eu tô vendo que eu vou ter que reprogramar, né? Uma dessas coisas que eu tava até conversando com a Ju, que é uma das partes que eu vou ter que reprogramar agora, é meu perfeccionismo, né? Eu tenho um perfeccionismo, eu sei que as pessoas gostam de falar, eu sou perfeccionista, porque acham que tá fazendo tudo lindo. O meu perfeccionismo é o pior perfeccionismo que existe, porque é o perfeccionismo que eu já não faço. Eu sou tão perfeccionista que se na minha cabeça eu vou fazer alguma coisa que não vai sair 100% do jeito que eu quero, ou se não vai sair da maneira que eu acho que é o adequado, que é o perfeito, que é o ideal, ou que é o certo, sei lá, né, os parâmetros que a minha cabeça louca inventa, porque esses parâmetros não estão vindo de ninguém. Né? Ninguém tá impondo esse perfeccionismo em mim, ninguém tá falando pra mim que tem que ser X ou Y, né? Tudo isso são os parâmetros que eu crio na minha própria cabeça pra alguma coisa, e a hora que eu crio esses parâmetros na minha própria cabeça pra aquela coisa, nossa, como é dificuldade pra mim é de quebrar esse bloqueio, de quebrar essas coisas, e aí quando eu acho que o que seja que eu for fazer, vamos colocar, por exemplo, o exemplo da fotografia, que é uma coisa que eu amo e eu não tiro mais foto porque eu acho que as minhas fotos são péssimas, né? Então eu olho, eu acho que é péssimo, não gosto, aí eu já não tiro mais, não quero mais, porque eu sou tão ruim que eu não quero mais. Eu entro nesses momentos, e aí são nesses momentos que eu preciso da ajuda da minha querida, amada, amiga maravilhosa, Juliana, me ajudar a colocar... Né, colocar os caninhos aqui de volta e os fiozinhos, reprogramar essa cabecinha maluca da gente, né, Ju? Com certeza. Eu busco ajudar da melhor forma que eu posso, gente. E agora, eu já vou avisando que reprogramação é uma das coisas mais difíceis de fazer. Então, para começar o episódio, a primeira coisa que você tem que entender é que a tua mente ela vai aprender por dois caminhos, ou por emoção, ou por repetição. Então, por emoção. Por exemplo, alguém que teve um hábito ruim aí uma vida inteira, vai no médico, e o médico vira e fala assim, se você não parar, você vai morrer. Aí a pessoa leva aquele susto, sai dali e conserta a vida dela. E isso é aprender por emoção. É mais imediato. Agora, o normal é por repetição. Da mesma forma que a gente aprendeu verbos lá na escola, né? Que a gente conjugava os verbos não sei quantas, trocentas mil vezes até aquilo entrar na nossa cabecinha. Então, por quê? A mente, ela funciona da seguinte maneira. As coisas que nós já estamos acostumados a pensar e acreditar, as nossas perspectivas, são caminhos que já são formados no seu cérebro. Então, para fazer uma analogia para vocês entenderem melhor, é como se você morasse no mesmo lugar, tivesse acostumado com as mesmas lojas. Você não pensa para dirigir, você vai na loja, pega a comida que você quer, é meio que no piloto automático, sabe? Porque você já está tão familiarizado, você já foi tantas vezes naquele lugar que você já conhece os produtos de cor, você já conhece o caminho de cor e faz tudo isso
isso em piloto automático. Aí, quando você quer fazer uma reprogramação mental, é como se você mudasse de vizinhança. Então, basicamente, você vai precisar explorar as novas lojas, descobrir o caminho para chegar lá e ver os produtos que eles têm. Então, provavelmente, nas primeiras vezes você vai errar o caminho, né? Você vai ter que pensar para fazer aquele caminho, não vai tão no piloto automático assim, até você ir lá umas 10 vezes e conseguir dirigir sem pensar, por aí. Vai ter que explorar os produtos, vai ter que descobrir tudo novo. Então, quanto mais você vai indo aqui para essa nova loja, essa daqui que você ia antigamente, ela vai caindo no esquecimento. Vai crescendo mato naqueles caminhos. Então, a reprogramação mental literalmente funciona dessa maneira no seu cérebro. Você tem que formar novos caminhos, uma nova maneira de pensar através de repetição, de corrigir os seus pensamentos, até que automaticamente você comece a pensar daquela maneira. E os pensamentos antigos, os velhos, vão meio que caindo por terra ou caindo no esquecimento. Então, essa é a primeira dica que eu dou, é você começar, toda vez que você se pegar, que nem a Alê está colocando que ela tem problema com o perfeccionismo. Toda vez que ela sentir esse perfeccionismo travando, qual que é a conversa que você pode ter com você mesmo para você sair daquilo? Como que você pode romper aquele padrão? Que tal uma conversa assim, o importante é fazer? Não importa se não saia tão perfeito, mas eu vou me comprometer em fazer, posso até não entregar, mas vou fazer, né? Ou pensar talvez, o que é esperado de mim? É esperado perfeccionismo ou é esperado que eu entregue alguma coisa? Em que condições isso daí tem que ser entregue? Isso aí eu consigo chegar? Então, já de antemão, você já ter essa intenção de mudar de rota, né? Ao invés de ficar caindo e repetindo os caminhos que você estava acostumado aí, já intencionalmente ir mudando de rota e fortificando um caminho novo no seu cérebro e nos seus hábitos. E com o tempo, ele vai ficando cada vez mais sólido, cada vez mais permanente. É difícil, Ju. Eu passo bastante por esse perrengue. Eu acho que essa reprogramação mental é uma das coisas mais difíceis que tem pra fazer. Eu sei que a gente conversa de bastante coisa difícil aqui. Eu sei que a gente conversa de bastante coisa difícil aqui, né? Então, o pessoal que tá escutando a gente, que tá acompanhando a gente, né? Quem tá acompanhando a gente, que tava procurando alguma coisa fácil, alguma dica fácil, né? Alguma solução milagrosa, sabe? Desde o começo, desde o episódio 1, que eu e a Ju, a gente fala aqui que não tem, né? Então, com certeza a reprogramação mental, pelo que a Ju tava explicando, é isso mesmo, é o trabalho duro, é o trabalho de formiguinha, porque o que a Ju falou, tá, é o momento que você tem que se pegar naquele momento ali e mudar um pouquinho a tua perspectiva, ou mudar o jeito que você tá encarando aquela situação, ou seja ela qual for o hábito que você tá mudando, mas o primeiro passo tem que ser o autoconhecimento. Como é que eu vou mudar uma questão que eu não sei ainda, né? Como é que eu vou... Isso acontece muito comigo. Foi eu começar a meditar e a começar a olhar pra mim mesma que eu comecei a entender as coisas. Mas quantas vezes na minha vida eu me vi em momentos de frustração, ou chateada, ou incomodada com alguma coisa, ou, sei lá, um sentimento negativo X com alguma coisa que eu tô fazendo, principalmente essa questão do perfeccionismo. Poxa, eu gosto tanto de tirar foto, é uma coisa que eu gosto tanto, é um hobby que eu gosto tanto, mas eu não tô fazendo por isso e aquilo. E esse momento de você parar pra pensar do porquê que eu não tô fazendo, né? Se colocar no microscópio, se colocar ali no momento de reflexão pra você entender, porque eu acho que pra você conseguir reprogramar a tua cabeça, pra você conseguir mudar um hábito, você precisa estar ciente do hábito que você está fazendo. Por exemplo, é um exemplo que eu dou. Quando a gente começou com outro podcast que a gente tinha, o Casona de Vida, para quem acompanhou, para quem acompanhou viu, né? Era eu, a minha irmã e minha prima, 3 pessoas completamente fora da área, a gente, né? As 3 da área da saúde, ninguém era da área da comunicação. E as 3 começaram com podcast, um conteúdo muito bom, mas a gente não tinha ainda o dom da oratória, a gente não tinha ainda o dom do storytelling, né, de contar uma história. E uma coisa que a gente começou a perceber é que começava a vir muito aquelas palavras de enchimento, né, nossa, que, daí, então... E aí, começou o e aí, e a gente começou a perceber isso, principalmente quando a gente estava editando, ou quando você está assistindo, a gente começou a perceber essas palavras, e aí falou, poxa, esse é um momento do que a gente vai precisar se reprogramar, porque dentro de uma história, dentro de um contexto, de um podcast que a gente está contando, né, de um curso que você está montando, ou de um momento de oratória, alguma coisa, uma palestra que você está apresentando, não fica uma coisa polida, não fica uma coisa bonita, não fica uma coisa agradável para o espectador. Então, como é que foi o nosso processo da reprogramação mental? Nossa, foi muito difícil. A gente primeiro teve que identificar o problema. O que cada uma das duas falava tanto?
Então, uma é o e aí, a outra é o então, a outra é o amo, aí uma estala a língua, uma fala mais alto, depois vai falando mais alto. Então, tudo isso a gente teve que ir devagar, estudando o nosso comportamento para identificar onde é que estava o problema, para daí poder começar a trabalhar a reprogramação mental. Porque se você não sabe o que você está fazendo errado, se você não identifica o problema, se você não tem aquele momento de se escutar, né, gravar você falando para se escutar, para você conseguir escutar aquilo que você estava falando, é muito difícil. E outra coisa que a Ju falou, que eu acho que é uma dica boa, que é uma coisa que eu tento fazer na minha vida, eu vou dizer, é mais fácil falar do que fazer, mas eu tento fazer na minha vida é ação imperfeita em massa. Então é assim que eu gosto de chamar, né? O importante é fazer, foi o que a Ju falou. O importante é fazer. É aquele momento que você tá naquele momento de ansiedade, que você tem uma barreira de isopor ali, que você. É só fazer que aquela barreira vai embora. Você só precisa de uma chavinha mental para aquela barreira é imaginária, não é uma barreira concreta, ninguém tá te impedindo de fazer nada, é uma barreira imaginária que atua com você mesmo. Então, às vezes, você só precisa da ação para quebrar aquela barreira, mas eu falo ação imperfeita em massa. Ser imperfeito de vez em quando é uma coisa que eu tenho que trabalhar comigo mesmo. Faz parte da minha reprogramação mental, é trabalhar ser imperfeito de vez em quando. É trabalhar, cometer erros e dar risada do erro e aprender com o erro e ir pra frente, que é aquele erro que eu vou aprender. E aí vai. Então, são coisas que eu estou trabalhando. Eu não vou falar aqui pra vocês que eu sou o alecrim dourado, que eu estou super reprogramada mentalmente. Eu sou aquele tipo de pessoa que sabe a teoria e estou aplicando. Eu não vou dizer que eu não estou aplicando na prática, estou aplicando na prática todos os dias, trabalhando para ser a melhor versão de mim mesma. Gente, mas leva tempo mesmo. Esses dias até tive um feedback de alguém que me acompanha desde o começo lá no TikTok, foi onde eu comecei com os vídeos curtos, falando assim, Juliana, como melhorou teu conteúdo, é muito legal ver tua evolução. E não existe evolução sem prática. Agora, o que a Lê falou é muito real, sem identificação não tem como você mudar nenhuma coisa. É aquele famoso ditado, dê nome aos seus demônios, não tem como derrubar um demônio que você não sabe o nome, tá? E o que eu mais observo nas pessoas, porque eu gosto muito de prestar atenção no discurso das pessoas, e o que vaza muito nos discursos delas são crenças limitantes. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem várias crenças limitantes em relação ao dinheiro. Ah, você tem que ter dinheiro para fazer mais dinheiro, você tem que trabalhar duro para ser alguém na vida, sabe? Esse tipo de crença assim que até aquele livro Pai Rico, Pai Pobre fala bastante. Essa pessoa carrega todas essas e obviamente essa pessoa tem dificuldade financeira na vida dela. Então, mas eu tenho certeza que não tem consciência nenhuma das crenças limitantes que está trabalhando, porque não é uma pessoa que está no caminho do autoconhecimento. Então, o primeiro passo realmente é você identificar, e para isso eu posso te dar a seguinte dica, identifique a área da sua vida que você está com problema, qual é a área da sua vida que você está com dificuldade, e depois daquilo, aquilo já é o fio da meada, você começa a investigar por que eu estou tendo dificuldade com isso, comece a prestar atenção nos seus discursos, comece a prestar atenção nas suas reações internas mesmo, sabe? Tipo, quando você se imagina fazendo alguma coisa, o que te trava ali? Aí, daquela sensação de travar, busca investigar aquilo. É alguma crença que você está tendo, é alguma percepção que você está tendo. Porque daí você consegue trabalhar a reprogramação. E quando você muda a sua percepção, você muda toda a sua experiência em si. A crença, ela determina tudo. Um exemplo extremo do que crença pode fazer é em relação à crença, por exemplo, em relação à morte. As pessoas que acreditam que morreu, acabou, não existe, não tem um pós-vida, né? Provavelmente quando elas perderem alguém da família, elas vão sofrer horrores, porque o pensamento delas é assim, eu nunca mais vou ver, eu perdi essa pessoa para sempre, ela sumiu para sempre, ela deixou de existir, eu nunca mais vou ver. Em compensação, uma pessoa que estuda mais espiritualidade, que acredita que existe uma continuação, que é só um tchau temporário que a gente vai se encontrar, pode acabar até levando mais de boa. Então, tudo tá nas nossas crenças e nas nossas perspectivas. Por isso que é extremamente importante você reprogramar. Tem até um ditado do Rumi que tá no meu website, que eu gosto muito porque reflete muito. Ele fala assim, quando eu era inteligente eu queria mudar o mundo. Hoje que eu sou sábio, eu sei que eu preciso mudar a mim mesmo, porque é bem isso, não tem como você mudar o mundo. Você tem que mudar as suas perspectivas em relação ao mundo. E até complementando em cima disso, se você parar para pensar que duas pessoas que estão exatamente no mesmo lugar, compartilhando o mesmo momento, podem estar em mundos completamente diferentes.
E você pode até reparar isso com as suas amizades, com as pessoas que vocês convivem na casa de vocês. Se você está num momento, por exemplo, de euforia, porque conseguiu um emprego novo, e alguém ali que é muito próximo a você está num momento de tristeza, porque perdeu alguém ou alguma coisa ruim aconteceu, percebe? Como que cada um está num universo completamente diferente. E até engraçado quando você pega pessoas assim, em polaridades extremas, né? Parece que são galáxias ou universos colidindo, porque a energia ela é tão diferente que quando você encontra com a pessoa fica até estranho conseguir entrar na mesma sintonia. E conforme vocês vão alinhando aí o sistema de crenças e a perspectiva de vocês vão também, da mesma maneira que vocês passam a se conhecer melhor, a mesma profundidade que vocês têm em relação a vocês começam a observar o próximo e entender o próximo também. E da mesma maneira que vocês passam a prestar atenção nos seus discursos, nas suas crenças limitantes, você começa a detectar no discurso das outras pessoas também. E com o tempo, o que vocês vão ver na prática é que a crença e o discurso das pessoas é extremamente condizente com a vida que elas têm. Se elas têm um discurso, por exemplo, de amor dói, amar é sofrer, porque não tem relacionamento saudável, você pode ter certeza que a vida amorosa daquela pessoa não vai ser um relacionamento saudável. Assim como a pessoa que eu mencionei em relação às crenças financeiras, né? Então, por isso que é extremamente importante, gente. E para começar a reprogramar, que nem a Lê colocou, é essa questão de você identificar. O próximo passo seria: se você está querendo reprogramar, o que você precisa? Uma programação nova. Então, precisa estudar muito, inserir uma nova programação na sua mente, consumindo conteúdos em relação àquilo para você começar a mudar a maneira que você pensa. E isso seria um segundo passo. Você já andou pesquisando aí sobre o perfeccionismo? A Juliana, às vezes ela esquece com quem ela tá falando. Que é a pessoa ela, louca do livro. Óbvio que eu já fui estudar tudo, bastante sobre essas coisas sobre o perfeccionismo, sobre essa questão da espiritualidade, sobre essa questão até das questões dentro, até da parte da ciência mesmo, da medicina, de estudos da questão neurológica mesmo, tudo isso eu fui ler. Eu gosto muito de tentar me conhecer o máximo possível, eu gosto muito de estudar as coisas que estão acontecendo comigo e as coisas que estão acontecendo na minha vida. E como a gente já explicou aqui como faz esses estudos aí espirituais, né? Eu vou indo pelas coisas que a gente acaba conversando aqui mesmo. Muito dessa questão do feeling, do que bate comigo, né? Das verdades que acabam falando mais comigo, as verdades que não falam tanto comigo, né? E eu acho engraçado que a hora que você começa, a hora que você simplesmente se entrega nesse flow, assim, de conhecimento, a hora que você se entrega no flow do universo, a hora que você se entrega com essa questão, que você tá em comunicação com teus guias, que você deixa o universo meio que tomar o caminho, como esses materiais vão passando na tua vida de uma maneira muito específica e te dando as respostas às perguntas que você quer de uma maneira muito certa e muito concisa. Né, eu acabo ficando menos confusa. Parece que tá vindo informação de lugares diferentes. No final das contas, se eu for explicar pra alguém, a pessoa vai falar assim, você tá louca, você tá juntando pedaço daqui para lá. Mas é que as coisas vão entrando numa sincronicidade nos estudos e as coisas vão acontecendo de uma maneira muito calma, muito confiante na minha vida, pelo menos é assim que eu sinto. Então, por exemplo, isso que a gente tá conversando agora de reprogramação mental é uma coisa que eu tenho trabalhado já faz tempo. São algumas coisas na minha vida eu já consegui reprogramar. Eu acho que a minha primeira experiência com a reprogramação mental foi com medo, né? Eu já dividi aqui com vocês que a minha batalha com medo, a minha batalha com ansiedade é uma batalha muito longa. E o primeiro medo que eu tive que trabalhar foi os meus medos basais, assim, porque eu era uma pessoa que tinha medo do escuro, eu tinha medo, não assim, medo do escuro, mas assim, eu tinha medo de noite, eu tinha medo sei lá, de entidade nas sombras, né? Coisas que eu não conhecia. Então, o que eu fui fazer para trabalhar essa reprogramação? Fui estudar. Falei, se eu tô com medo do desconhecido que vive nas sombras, vamos achar quem que é o desconhecido, né? Vamos conhecer esse desconhecido. Vamos descobrir o que é que tá acontecendo. E aí, no momento que eu fui estudar, esses medos realmente foram caindo por terra. Então, outras questões, principalmente com essa questão do perfeccionismo, né? Outras questões que eu tenho tido, com certeza eu vou atrás. Eu vou atrás de ensinamentos que eu acho que para mim vão ressoar comigo. Então, eu gosto muito de ir atrás de material, de conteúdo, principalmente dentro da espiritualidade, de canalização, né? Filosofias. Ando gostando muito do taoísmo. Tem muita coisa dentro do cristianismo que me ajuda muito. Então, eu vou pegando coisas aqui e ali, coisas que eu acho que vão falando comigo, lições que vão falando comigo. Às vezes é um trecho de música, às vezes é um podcast, às vezes é um livro, às vezes é algum conteúdo, isso tudo eu vou juntando. Agora, uma coisa que eu acho que eu falo aqui, que a gente tem que falar muito também, Ju,
é para tomar cuidado, né? Porque esse tipo de momento que a gente está conversando aqui, de reprogramação mental, é um convite para o universo. É isso que eu tô sentindo também, né? Então eu falo para muito aqui, toma cuidado com as coisas, não brinca com o universo, que o universo não sabe brincar de volta. Ele devolve para você daquele jeito, tá? Então o que eu falo? Por mais que é uma coisa que eu tô buscando, a minha reprogramação mental, tô buscando os meus estudos espirituais, né? Tô buscando todas essas questões. O universo tá me trazendo informações, mas ele não traz só informações. Ele também me traz oportunidades para colocar em prática as informações que eu tô recebendo, né? Então eu acho que eu vejo, às vezes, muita gente nesse lado da espiritualidade, quando tá passando por esses momentos de reprogramação, né? Tem sempre aqueles memes das pessoas saindo do fundo do poço, igual a Samara, com o cabelo tudo né, na cara. Falou, ai, meu Deus do céu, chega do Dark Night of the Soul. Chega do Inner Work. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda, alguém me resgata. Porque essa reprogramação mental, eu entendo, não sei, Ju, se você entende isso também, mas eu entendo como um diálogo com o universo. Você ir conversando com o universo no sentido de, ei, eu tô aqui, eu sou uma centelha divina da perfeição que descobriu-se num momento de ignorância e de imperfeição. Eu tô descobrindo de novo o meu poder, o meu talento e as coisas que eu sou capaz de fazer dentro da minha vida. Mas aí o universo fala assim, você quer descobrir? Então, peraí, então que eu vou te dar uma chance de você me mostrar o que você aprendeu. Você tá estudando? Vamos ver se você aprendeu mesmo. E aí vem uns tomés bonitos, assim. Então, eu passo muito por isso. Eu sei que eu tô sempre reclamando disso aqui no podcast, mas é porque eu passo muito por isso, assim. Às vezes eu venho aqui, eu falo aqui nesse podcast, falo, tô me achando a pessoa mais espiritualizada, e daí passa a semana, a Jo acompanha a minha semana, passa a semana, eu tomo tomé atrás do outro, até a gente chegar na próxima semana e eu falar, Ju, aprendi umas lições essa semana. É assim, né, Ju? Com certeza, gente. Querendo ou não, quando você está trabalhando num tópico, você está focado naquele tópico. E basicamente a realidade é onde você está colocando seu foco, sua atenção. Então, o universo ele vai responder através de sincronicidades. Comigo acontece direto. Uma das últimas que eu tive foi... Eu já compartilhei com vocês que eu tive problema com depressão, assim... e chegou um momento na minha vida, que foi até recentemente, que eu falei assim, eu quero amar tanto a vida, mas eu quero amar tanto... que o último dia de vida, o meu sonho é estar lá na cama, sabendo que eu vou partir, olhar para trás e falar assim, cara, que viagem maravilhosa, passou rápido, acabou cedo, eu podia ficar mais. É o meu sonho. Eu coloquei esse desejo pro universo e eu comecei a questionar, como que eu posso amar a vida? Eu quero amar a vida. E, por incrível que pareça, gente, eu não sigo o Tony Robbins, eu não sigo o homem, entendeu? No YouTube, em canto nenhum. Eu gosto muito do trabalho dele, mas é que geralmente não tô acompanhando esse tipo de conteúdo no momento. Me vem uma notificação do YouTube com um vídeo curto do Tony Robbins falando do trabalho, falando assim que quando você serve algo maior do que você mesmo, o seu trabalho, ele vai à sua energia, ele vai ao seu intelecto, ele vai até a sua alma numa certa extensão, e que quando você serve algo que é muito além de você mesmo, isso faz você se sentir vivo. E aquilo, quando eu assisti aquele vídeo, sabe quando tem aquele impacto? E fala assim, entendi, você acabou de responder, ou seja, através do meu trabalho de servir uma comunidade maior, de ter esse impacto de amor, pelo bem maior, de cooperar, co-criar, tudo isso eu vou conseguir amar mais a vida. E fez total sentido para mim, porque não é o trabalho em si, gente, não é que a nossa vida deveria girar ao redor do profissional somente, não é isso. É que no meu caso, com o trabalho, vem uma comunidade, que é uma coisa também que eu nunca tive, né, na minha vida. Quer dizer, eu tive a comunidade de Emirates, mas não era uma comunidade de interesses em afim. E querendo ou não, quantas vezes aqui eu já falei para vocês que a gente não vive só pela gente, a gente vive pelos outros. O nosso prazer de estar aqui está na nossa conexão com o próximo, né? Então eu consegui entender com aquele recado que quanto mais eu crescer dentro do que eu faço, do que eu gosto de fazer, mais eu vou me conectar com pessoas maravilhosas e incríveis, como já tem acontecido, né? E realmente eu consigo entender como que isso vai proporcionar uma vida muito mais feliz, muito mais enraizada enquanto eu estiver aqui na Terra. Então o universo ele responde e ele testa também, que nem a Lê colocou. Ele manda sincronicidades, ele manda as respostas para as indagações que você está tendo e ele manda testes, que é para ver se você começa a pensar nas suas respostas, ao invés de reagir.
Então, tipo, no caso da Ale que tá com perfeccionismo ou com medo, com qualquer tópico que você esteja trabalhando, é normal que aquilo comece a acontecer com mais frequência. Por quê? Para você sair do piloto automático. Você não tá querendo aprender uma lição? Gente, quantas vezes eu falo aqui para vocês que teoria sem prática não serve para nada. Não serve, você tem que colocar em prática. Então, depois de começar a estudar, você tem que começar a se questionar como que você vai colocar aquilo em prática na sua vida. Como que você vai mudar? A próxima vez que aquilo acontecer, qual vai ser a tua reação? Como você gostaria de responder à situação, reagir à situação? Então, o universo ele acaba trazendo de novo e de novo e de novo essas situações pra gente, para que a gente possa praticar. E assim, a hora que você entender mesmo que ficar redondo a tua prática ali, que por repetição se torne automático e você de fato mude, aquilo pode até continuar acontecendo, mas te garanto, você não vai nem prestar atenção. Não vai mais fazer parte, você vai estar com foco em outro lugar. E a tua resposta vai estar redonda de qualquer maneira. Então, colocar em prática muito, não é só a teoria. E uma das coisas que vai ajudar muito vocês é a questão do diálogo interno. É a questão de como, quando você flagra aquela voz, aquela insegurança, aquela trava, aquele sentimento, como que você conversa com essa parte sua. E não é na porrada. É muito acolhimento, muito amor, muito carinho, da mesma maneira que você acolheria uma criança de 5 anos de idade. Você acalma aquela parte e depois que você acalmar aquela parte, você reeduca ela o que ela precisa entender. Com muito carinho, gente, não é na base da briga não que não vai ajudar. Então, reprogramação mental é muito isso, você vai precisar muito de repetição, autossugestão, auto-hipnose, tem várias técnicas que a gente vai falar ainda hoje, mas tudo começa com esse diálogo interno de você para com você mesma. E só complementando nesse pensamento, porque tem muitas pessoas que eu conheço, que eu vejo falando assim, vem um pensamento negativo e fala cancela, 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 não funciona, tá? Você não está reprogramando a sua mente, você está jogando a poeira debaixo do tapete. O certo é você pegar o pensamento ruim que você tem, acolher, entender que ele é um medo ou uma coisa que foi ensinada ali e ensinar aquele pensamento a pensar diferente, a entender de maneira diferente, a mudar a perspectiva. Essa história de falar só cancela, cancela não resolve para nada, tá? É muito diálogo interno, acolhimento e reeducar a sua mente, literalmente. Eu nunca tinha escutado esse cancela, 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 mas eu não posso dizer que eu nunca tinha feito alguma coisa semelhante, né? Então, eu sou o tipo da pessoa, eu sou muito reservada. Eu sou uma pessoa estranha. Eu sou uma pessoa que fala bastante, converso bastante, mas a hora que você vai ver mesmo, o fundinho sempre acaba ficando mais reservado mesmo. E eu acho que isso não necessariamente é uma coisa boa ou ruim, porque uma das coisas que eu tenho essa tendência de fazer, não é esse cancela, 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 mas certas emoções ou sentimentos ou vozes negativas, às vezes eu simplesmente só afogo, né? Eu dou aquela, né? Eu não lido com aquilo, isso não fazia antes. Eu já tenho algumas semanas aí já aprendendo, estudando, conversando aqui com a Ju, tendo nesse podcast, nos conteúdos que eu consumo, eu tenho feito diferente, né? Então, quando eu tenho tendo um momento negativo, de pensamento negativo, de sentimento negativo, de depressão, de tristeza, de ansiedade, seja o que for, em vez de tentar me distrair, que era uma coisa que eu fazia antes, eu ia pro Netflix, filme, televisão, música, e ia me distrair e falou, opa, vamos conversar com essa, o que tá acontecendo, né? Vamos identificar o que está acontecendo, qual sensação que é, o que o Gil falou, né? Dar nome para os seus demônios, né? O que está acontecendo, por que eu estou sentindo assim? Às vezes, inicialmente, eu acho que eu estou sentindo assim por uma razão, e a hora que eu deixo passar um pouquinho do tempo, eu descubro que eu estou fazendo uma outra, a sensação é outra, né? E a outra coisa que eu trabalho na minha reprogramação mental, por exemplo, que é uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito na minha reprogramação mental, é a diferença entre a emoção e a razão, né? Então, muitas vezes eu tenho essa tendência, eu sendo uma pessoa, né, muito mais italiana, né, ser dessa sangue italiano, eu sou italiano, espanhol e português, né, então é tudo ali com o sangue bem quente, então no momento de calor, no momento de emoção,
eu acabo reagindo em vez de agir, né? Então, quando a gente tá com a emoção lá em cima, parece que os olhos veem uma venda, a razão vai embora para algum lugar no canto lá, não quer mais saber do que tá acontecendo, e de repente você tá falando coisas que você não quer, você tá machucando pessoas com coisas que você não queria machucar, você tá falando de coisas que você não queria ter falado. Então, esse momento também de trabalhar essa reprogramação mental na minha cabeça, de no momento que eu tô num conflito, que é uma situação que eu tô, sei lá, emotiva por alguma razão, opa, agora não é o momento. Vamos segurar essa emoção pra gente voltar a trabalhar com a razão pra não ficar trabalhando só desse jeito. Então, são coisas que eu vou trabalhando comigo. O que a Ju falou que a gente vai começar a conversar agora, que eu acho importantíssimo, é falar assim, a gente falou bastante, né, da teoria, como é que a gente pode fazer na prática todos os dias pra reprogramar a mente. A Ju já deu algumas dicas, algumas coisas aí, mas é o que eu falo muito no consultório, o remédio na caixa não cura ninguém, né? Então, se a gente ficar só falando da teoria, não colocar na prática o que a gente tá precisando fazer, as coisas não vão pra frente, né, Ju? A Ju me ensina muita coisa, a Ju fala muita coisa que eu fico na minha cabeça. Por mais que eu sou um ser humaninho teimoso, eu escuto. Às vezes leva um ano pra sementinha crescer na minha cabeça, porque eu sou teimosa. Mas eu escuto, tá, gente? Então vem. E a Ju fala bastante coisa. E teve uma coisa, Ju, que você me falou faz tempo. Faz muito tempo que você me falou, principalmente trabalhando com essas questões de neurociência, de todo o estudo que você fez nessa parte, principalmente dentro da parte da hipnose, foi a questão do cérebro e como ele processa o sim, o não e a realidade, o que está acontecendo. Isso que a Ju me contou foi um divisor de águas tão grande na minha vida que eu falo para todo mundo. A Ju comentou comigo uma coisa que acho que a gente até já comentou um pouco aqui no pod, mas eu quero que a Ju dê uma expandida depois que eu ficar quietinha, sobre essa questão do não, por exemplo. Então, se é um hábito que eu quero mudar, reprogramar da minha mente, por exemplo, o perfeccionismo ou o medo, né? E eu começo, eu não vou ficar com medo, não vou ficar com medo, não vou ficar com medo, a minha cabeça só tá escutando ficar com medo, né? A programação que eu tô fazendo, essa negativa na minha cabeça já não tá processando de uma maneira adequada. E eu só tô meio que reforçando aquele medo, ao invés de estar reforçando a gente não ter medo. Então, ao invés da reprogramação, do mantra ali da reprogramação ser não vou ficar com medo, eu sou uma pessoa corajosa, ou eu sou uma pessoa que tô protegida, ou, sabe assim, né, eu tô corajosa, eu tô no momento que eu tô bem, nada tá me abalando, eu não me abalo com esse tipo de coisa, mas aí, ó, não me abala de novo, Ju, como é difícil a gente manter a perspectiva no positivo, como é que faz, Juliana? Você tem que focar no que você quer, gente, é simples assim, o que você quer? Na dificuldade que você tem, o que você quer? Ok, você tá ali com medo, o que você quer da sua próxima vez? Não é se sentir segura? É isso. Ok, eu vou me sentir segura, na próxima eu vou me sentir segura, não tem por que eu me apavorar, eu posso me sentir calma, segura, tranquila. É isso que você tem que reforçar, porque nem o seu cérebro, nem o universo entende a palavra não. Então, toda vez que você foca, não posso comer açúcar, eu tenho que parar de fumar, tudo que o universo e que a sua mente entende é açúcar, fumar, eu não quero mais beber, entendeu? Então, assim, não existe a palavra não, nem para sua mente, nem para o universo, você tem que focar no contrário, o que você quer. Ah, eu quero ficar mais saudável, eu quero beber coisa só natural, água, sucos naturais, eu quero bebidas com nutrientes, ou eu quero a minha liberdade, eu quero respirar ar puro, eu quero meu pulmão em forma. É isso, você tem que focar no que você quer. Eu posso ficar tranquilo nas minhas provas, nos meus exames, eu me sinto confiante, eu me sinto segura, porque eu estudei, eu me dediquei, eu sei tudo. E outra, isso daí entra até na questão da hipnose também. Toda autossugestão é uma auto-hipnose. Eu vou repetir isso eternamente aqui. Tudo que você se der de sugestão, a sua mente acata. Se você fica nervoso toda vez antes de colocar um exame, aí, vamos lá, você se inscreveu num concurso público e já 2 meses antes você começa, eu fico nervoso, me dá branco no dia, chega a me dar dor de barriga, porque chega na hora da prova, parece que eu não sei nada. O que você acha que vai acontecer no dia da prova? Exatamente tudo isso. Então, a sugestão e o seu foco tem que ser o contrário. Eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu posso ficar calma, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que a minha mente inconsciente, subconsciente, ela absorve todos esses conteúdos. É só eu confiar nela, que o conhecimento vem à tona. É só eu ficar calmo, que eu vou saber responder tudo.
Não tem por que me apavorar, eu posso ficar calmo e tranquilo, mas entende, uma outra afirmação aí do contra vai sair, que é para você sustentar o teu discurso, mas pelo menos 80% das tuas afirmações ou pensamentos tem que estar voltado para o resultado que você quer. Então, é o erro que eu mais vejo as pessoas cometendo, é elas focarem no que elas não querem, ao invés de focar no que elas querem. Tipo assim, eu não quero mais guerra. Você só está ajudando a cocriar mais guerra. Comece a focar na paz. Eu não quero mais drogas. Você só está ajudando a cocriar mais drogas. Começa a focar, se interessar pela liberdade, que vai dar muito mais certo. E uma outra coisa também sobre palavras, para eu dar a dica sobre como trabalhar com a mente, que é outro erro, não erro, é um erro sim, pela PNL, pelo coaching, por essas técnicas de hipnose, é um erro sim. Quando você usa a palavra tentar, a sua mente já pressupõe que você falhou. Se você vira para alguém, pede um favor, você pode fazer tal coisa para mim, a pessoa vira para você na hora e fala assim, eu vou tentar, o que você interpreta na hora? Não vai fazer. Não vai nem se esforçar para fazer. Outra coisa, se você põe um objeto na sua mão, tenta levantar aquele objeto. Como que é tentar levantar aquele? Ou você levanta ou você não levanta o objeto. Entende o problema da palavra tentar? Então, o outro erro que eu vejo que é muito comum, eu vou tentar parar de fumar. Eu vou tentar estudar isso daqui. Pode esquecer, só o fato de você ter usado essa frase já pressupõe que você falhou. Por sinal, tem um cara que ele é um mentalista brilhante, o nome dele é Darren Brown, tá? E eu vi ele fazendo isso, ele manipula a mente das pessoas só com técnicas de PNL, hipnose e coisas do gênero. E eu lembro de um episódio que ele fez um equilibrista que nunca tinha caído na vida cair. Sabe o que ele fez? Ele pôs a mão no ombro do cara e falou assim, tenta não cair. E o cara caiu. Então, assim, é esse o poder que tem, entendeu? Então, nunca use a palavra tentar também. Quando você estiver trabalhando em alguma coisa, use sempre verbos que promovem uma ação positiva, do tipo, eu já estou trabalhando nisso, eu já estou agindo em cima disso, eu estou estudando, eu estou praticando, eu estou melhorando isso. Sempre um verbo que implique que você já está fazendo uma ação positiva, para tua mente entender que você realmente está fazendo. Você está levantando o objeto, você não está só namorando, contemplando, vou tentar levantar o objeto, que não vai dar muito certo também. Você sabia essa do tentar, Lê? Não. E olha que isso é importante, porque é uma palavra que eu uso muito. Já vou começar a dar uma cortadinha nessa daí, né? Porque pra mim, antes, eu imaginava que a palavra tentar significava mais essa questão, tipo, da boa vontade, tipo, sabe assim, tô na missão. Tô na missão, né? Tô querendo. Mas você tem razão. Eu acho que quando eu escuto essa palavra, eu tenho essa sensação mesmo quase de uma má vontade, assim, né? Quase num momento ali que a pessoa não tá realmente 100% envolvida naquele favor, ou naquele pedido, ou seja lá no que for. A pessoa tá parcialmente comprometida com seja o que for que você tá tentando. E aí, se você for parar pra pensar nisso na sua própria vida, você tá falando que você tá o quê? Você tá parcialmente envolvido no que você falou, né? Então, quero parar de fumar. Não, vou tentar. Pronto, você já tá falando que você já está parcialmente envolvido, comprometido com aquela missão. E se você tá parcialmente comprometido, você não tá comprometido, você só tá parcialmente comprometido. Então, realmente, esse tentar é um problema, Ju. Não tinha parado pra pensar nele ainda. Vou fazer. É uma coisa que, engraçada, é uma coisa que... Essas questões todas da palavra, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas... recentemente é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar um pouco mais, até essa questão de como você reage com algumas coisas do dia a dia. Por exemplo, alguém te fala, oi, tudo bem? Você só fala um tudo bem, mas, por exemplo, meu marido, que é uma pessoa que é muito mais evoluída mentalmente do que eu, com certeza, ele sempre falou, eu nunca tive um dia ruim na minha vida. Toda vez que alguém pergunta pra ele, você tá bem? Oi, tudo bom? Você tá bem? Ele fala, nunca tive um dia ruim na minha vida. E uma vez eu perguntei pra ele, mas por que você fala isso? Ele falou, Lê, porque desse jeito eu nunca vou ter um dia ruim na minha vida. Eu falei, pô, eu não tenho nem contra fatos, não há argumentos, né, João? Então, realmente, essa questão de tudo isso que a gente tá falando aí, dessa questão da reprogramação, de como usar, de como usar as sentenças, como usar a linguagem para te ajudar a reprogramar. Tanto daquilo que você expressa para fora, tanto daquilo que você fala para você mesmo. Né? Isso que a Ju tá falando dessa reprogramação mental, dessas questões de autossugestão e de hipnose, querendo ou não, é como você manipula a linguagem para você manipular você mesmo, né?
Nós somos animaizinhos aqui, do mesmo jeito que você dá comandos para um animal e um comando específico gera uma ação específica, você está se adestrando, né? Querendo ou não, a reprogramação mental é mais ou menos um adestramento. É mais ou menos um adestramento humano, é você se adestrando, né? Você tirando comportamentos ruins e substituindo por comportamentos bons, né? Eu falo isso muito, principalmente quando eu tenho adolescente no consultório com questões de ansiedade, que às vezes fazem cutting, ou tá roendo a unha, ou tá tendo algum comportamento. A gente fala, eu sempre trabalho com isso, eu trabalho com essas trocas, né? Então, às vezes eu peço para colocar um elastiquinho no punho, puxo o elastiquinho, pra gente trocar alguns movimentos insalubres por alguns movimentos mais saudáveis, até que você consiga simplesmente não fazer movimento nenhum. Mas nesse meio tempo, às vezes a gente tem que trocar. E eu acho que parte da reprogramação mental também vem disso, né, Ju? Vem desse constante trabalho. Constante trabalho, né? Porque é o que a Ju falou, leva tempo. Constante trabalho, de toda vez que eu me pego fazendo uma oração, um momento de meditação, um momento de pedido, que eu tô falando, não quero mais falar, opa. Não é assim. Eu vou respirar um ar puro, eu vou ter meus pulmões limpos, eu vou ter uma vida saudável, né? Eu vou ter hábitos mais saudáveis, eu vou ter hábitos mais limpos e melhores. Então, eu acho que isso é super importante. E aí, Ju, a gente falou algumas dicas pra gente fazer a reprogramação mental de uma maneira mais prática, mas eu lembro que quando a gente estava conversando, a gente tinha conversado de outras coisas. Então, uma das coisas que a gente conversou foram essas questões da sua conversa mental, mas existem outras práticas. Você tinha comentado de algumas coisas do tipo mantra. Eu vou ser sincera, tá? Eu vou ser sincera, não tem ninguém nesse mundo que pagou mais a língua do que eu nessa vida, tá, gente? Porque eu era a pessoa que tinha super preconceito com meditação, eu tinha super preconceito com esse tipo de coisa, eu nunca estudei, nunca tinha olhado, eu sempre falava que era o pessoal que gostava de comer granola, não é pra mim, paguei minha língua, nossa, mas eu paguei minha língua no crédito, no débito, do jeito que vocês acharam, paguei minha língua, tá? Então, a gente faz essas coisas. E aí, uma das coisas que você comentou um pouquinho comigo sobre reprogramação mental é trabalhar alguns mantras. Mantra, pra mim, pra uma pessoa ignorante que ainda está estudando espiritualidade, é aquele momento on, né? Aquilo que a gente vê no cinema, no filme. O que você recomenda de mantra pra gente trabalhar nessa parte da reprogramação, Ju? Gente, tem vários entendimentos de mantras, né? Obviamente que se você for olhar a cultura indiana, você vai ver os mantras em sânscrito, que querem dizer, tipo, eu esqueci até o Om Shivai, tem vários nomes lá estranhos que você pode repetir aquilo para bem-estar e tal. Esse tipo de mantra, pra mim, eu não sou muito a favor, porque, como eu disse sempre aqui várias vezes, eu não gosto de repetições mecânicas. Eu prefiro que a pessoa, quando ela vai fazer uma repetição, seja uma oração, o que quer que seja que ela está trabalhando, que ela trabalhe muito com a intenção, porque palavras sem intenção são palavras vazias, né? E quando você faz um mantra indiano, que é outra língua, que você não sabe o que aquilo significa, como que aquilo vai ter um impacto em você? Talvez tenha, não tô falando que não tem, tá? Não é isso, é que eu dou preferência para a questão mais de usar a energia da intenção e do coração. Eu mesma fiz um curso na Índia e quando eu voltei, eu ouvia o Gayatri Mantra em formato de música e tal, e sinceramente, eu tocava aquilo lá para ir para os meus treinamentos, para o meu trabalho, não senti que fez muita diferença, mas eu acho que é justamente por causa disso e também, né, o que eu acredito, obviamente, vai influenciar o resultado, como eu acredito que tem que ter uma intenção, só ficar escutando ali no piloto automático, para mim, não fez diferença. Agora, tem pessoas que usam mantras que seriam mais como afirmações do que você quer. Então, por exemplo, eu sou abundante, ou abundância e prosperidade é o meu estado natural de ser, ou o dinheiro vem até a mim fácil, o cliente vem até a mim fácil, eu me conecto com as pessoas por amor, eu me conecto com pessoas que estão sempre na mesma frequência. Isso seriam afirmações que podem ser repetidas no formato de um mantra, ou seja, consecutivamente falando, sempre focando em criar aquele estado interno de ser, porque é a mistura da palavra, que é uma profecia, como a Lê já colocou aqui, e usou o marido dela como exemplo, mas também o estado interno de ser que você cria é o que reverbera a vibração.
Então, quando você pega um mantra desse, eu sou abundante, tudo na minha vida, eu tenho mais do que eu preciso, as coisas vêm até a mim, você vai criando aquele estado de ser, aí você vai emanando aquilo. E conforme você vai fazendo essas afirmações, você tem que reparar se tem alguma reação dentro de você que discorda. Se tiver uma reação dentro de você que discorda, é uma crença limitante que você precisa trabalhar. Então, sempre que você lê alguma coisa, uma afirmação, uma crença e tal, e que você tem uma reação interna que fala, não concordo com isso, provavelmente é uma crença limitante. Então, uma das maneiras de trabalhar seria isso, seria afirmações, repetições, mantras nesse sentido. Quem gosta dos mantras indianos e realmente entende o que eles significam e gosta de repetir, o que te fizer bem, o que impactar bem o seu estado de ser, tá valendo, porque é basicamente a tua vibração ali no centro que vai emanar. E a repetição, a mente, de novo, ela aprende por repetição, repetição, repetição. A gente falou o diálogo interno e a gente está falando agora de repetição por afirmação, de você fazer lavagem cerebral em você mesmo, que nem você fazia na infância conjugando verbo para aprender aquilo, até que aquilo se torne automático. A partir do momento que você começa a ter um pensamento automático que é saudável, é porque aquela programação foi feita, tá? Você conseguiu concluir ela. Então, essas seriam algumas maneiras. Alguns de vocês, eu sei que fazem o curso do L-Couto, ressonância harmônica. Outras pessoas, muitos de vocês já me falaram que escutam áudios de hipnose, de meditação guiada para o que vocês querem antes de dormir. Seria uma outra maneira. Então, uma das pessoas mais famosas é a Marisa Peer, que é uma psicóloga e ela trabalha com hipnoterapia, ela tem uns áudios de hipnoterapia. Tem um outro cara que eu esqueci o nome dele aqui, ele é um de óculos, carequinha, que ele tem vários livros, acho que é Paulo McKenna, alguma coisa assim, eu vou buscar o nome deles, vou deixar tudo na descrição para vocês. Ele tem vários livros assim, eu posso fazer você magro, eu posso fazer você rico, ou seja, ele vai ensinando como que você pode reprogramar sua mente dentro de cada um desses aspectos da sua vida. Acho que o Joe Dispenza, ele tem um livro maravilhoso também, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que vai te ensinar essas questões mentais de como trabalhar, então esses são materiais que eu vou recomendar. E muitos de vocês que não estavam falando, escuta esses áudios de hipnose antes de dormir, né? E sente muita diferença, né? Que faz bem. Eu não sei se você já chegou a tentar um desses áudios. Eu adoro. Eu escuto sempre, na verdade. É que eu gosto mais inglês. Não sei. A língua inglesa ressoa muito melhor comigo, tá? Então, eu sei que eu já recebi alguns comentários aqui, a Alessa fala das coisas em inglês, mas não é porque a língua inglesa ressoa muito bem comigo, é uma coisa que é muito confortável pra mim, então esse tipo de conteúdo eu acabo consumindo em inglês. Eu consumo muito, às vezes, antes de dormir, um rapaz chamado Michael Sealey, ele tem, é isso mesmo, é vídeo de autossugestão, de auto-hipnose. Ele tem uns vídeos muito gostosos, ele tem a voz muito gostosa, então primeiros 5 minutos, já capotei, já dormi, eu nem sei que hipnose que ele tá fazendo, se tá dando resultado ou não, porque eu já dormi, né, ele tá fazendo a sugestão dele ali, eu já estou em Nárnia. Ajuda eu várias dicas, eu vou falar pra vocês uma das coisas que deu certo comigo, que não tá nessas dicas, não tem como ensinar, mas não sei se você passou por isso também, Ju, pra mim reprogramação mental também existe um momento da virada de chave, que eu não sei explicar como é que a gente faz para chegar nesse momento. Eu vou te explicar para você. O exemplo que eu tenho foi o meu exemplo com açúcar. Então, eu tenho uma condição genética, né? Eu tenho uma síndrome genética X, e que realmente o açúcar é uma substância que me faz muito mal. Já conversei um pouquinho no outro episódio, já conversei um pouquinho sobre a minha questão com o açúcar. E eu, como uma pessoa chocota, doçoca, aquela pessoa que é a louca do brigadeiro, para eu conseguir quebrar reprogramar o açúcar, foi acho que uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida disparado. E engraçado que eu tentei de 1000 maneiras, eu caí do cavalo umas 300.000 vezes, toda vez que eu tentava, eu voltava, aí eu ia ao supermercado, comprava saco de Kit Kat, né, e caía na besteira de novo, e voltava de novo, e caía do cavalo de novo, e voltava pro cavalo de novo. Isso foi assim umas 300 vezes. Até um dia que eu não sei porquê, uma chavinha simplesmente virou na minha cabeça, que foi um dia que eu entendi tudo, assim, parece que eu enxerguei aquela substância na minha vida de uma outra maneira, foi uma mudança
180 graus de perspectiva, eu enxerguei como me fazia mal, eu enxerguei as dores abdominais que eu tava tendo, as diarreias que eu tava tendo, as dores articulares que eu tava tendo, eu enxerguei a ansiedade que me trazia o açúcar, os problemas de pele, os problemas no dente, insônia, pesadelo, daí, sabe quando você simplesmente parece que um dia veio e na minha cabeça eu entrei, encaixou e foi indo e parece que virou uma chave. E agora é mais difícil pra mim comer o açúcar, não é que eu não como, mas com certeza é muito mais difícil do que antes, porque antes era uma obsessão, era uma coisa que mandava em mim. Né? Hoje em dia sou eu que mando no açúcar. Hoje em dia eu tomei o controle, eu tomei as rédeas do controle, eu tô no banco do motorista, sou eu quem tá dirigindo. O açúcar não tem mais poder sobre a minha vida, sou eu que controlo o açúcar na minha vida. E eu escolho quando ele vai entrar na minha vida ou não. Mas todas essas dicas que você deu, eu fiz auto-hipnose, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não adiantou, Ju. Teve que ter um momento de virada de chave, um momento cabalístico, um momento que os planetas se alinham. Eu não sei o que acontece nesse momento, que vem um momento que simplesmente parece que a chave vira, e a hora que essa chave vira, ela não desvira mais. Demora, mas ela vem, né, Ju? Demora, mas nem sempre acontece, gente. Eu vou falar isso por bagagem e experiência aí de quem mudou um estilo de vida inteiro. Teve coisas que realmente virou uma chave que aquilo se resolveu na hora, e quando essa chave virar, você vai sentir. Clica, é alguma coisa que encaixa e que a partir dali você segue firme e forte dentro do teu propósito. Mas nem sempre isso acontece. Ainda boa parte das vezes é repetição mesmo, e entra aquela questão da motivação, que também é um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo, achando que motivação e força de vontade vai cair do céu. Não cai. Literalmente, motivação se trata dos motivos que você tem para mudar o que você está fazendo, do que para continuar do jeito que você tá. Então, a hora que você começa a colocar na balança, sabe, você chega à conclusão que você tem muito mais motivos para mudar a trajetória do que para continuar nela. Então, motivação vem disso, força de vontade vem da sua visão, onde você quer chegar com aquilo, porque você vai cair. Assim, a jornada que a gente já falou várias vezes, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, certo? Agora, voltando para a questão de hipnose, porque tem uma coisa que eu não saio divulgando muito minhas formações, não é uma coisa que eu coloco foco de ficar falando, mas eu tenho bagagem nisso. Além da formação da Dolores, eu tenho um curso de hipnose clínica que, se eu tivesse feito presencial, era um curso de 1 ano e meio. Como eu fiz online, eu terminei em 4 meses, porque eu assistia as aulas que nem uma louca lá na esteira, fazendo bicicleta, e uma aula atrás da outra, eu devorei o curso. E ainda levou 4 meses. E eu optei por não trabalhar com hipnose clínica, porque eu entendo que as pessoas, elas não sustentam, entende? Então, é isso que é muito importante, a questão da repetição. Eu já ouvi pessoas falando assim para mim: eu paguei 10 sessões de hipnose clínica para parar de fumar e não deu certo. Aí não dá 5 minutos, a pessoa fala: eu amo cigarro. Não vai parar, esquece. Entende? Você tem que mudar em todos os níveis do seu ser. Então, a hipnose, que nem a Ale comentou e muitos de vocês falam, ouvir antes de dormir, ela é ótima. Por quê? Quanto menos tempo a informação fica na sua mente consciente, ou seja, você dorme, as portas para o inconsciente abrem, ela entra mais rápido. Se você faz uma hipnose de manhã e leva o seu dia inteiro até você dormir e relaxar, aquela informação, a sua mente crítica, que é a barreira que impede que a informação entre, a sua mente crítica já pode ter derrubado aqueles argumentos da hipnose ali algumas vezes durante o dia até você dormir e aquilo conseguir entrar. Então, quando você escuta antes de dormir, a barreira crítica abre, a informação vai direto, entende? Tá? É o melhor horário do dia para vocês ouvirem isso. E vocês têm que prestar atenção no querer mesmo, porque em uma das aulas do curso que eu fiz, o rapaz estava fazendo uma hipnose por um motivo X e o cliente dele era fumante. E ele estava fazendo a hipnose com biofeedback, que seria o EEG, e com a resposta galvânica na pele. Ele estava lendo os sinais do corpo da pessoa para ver como que ela estava no estado hipnótico, porque na hipnose clínica a pessoa não fala, ela só fica ouvindo, né, as associações e sugestões. E o hipnoterapeuta quis escorregar uma sugestão ali para o cara parar de fumar, e não era o objetivo da sessão, ele tinha um outro objetivo. Na hora que ele escorregou aquela sugestão do cigarro, deu pico, o cara na hora saiu do transe, tipo, não quero. Ele tem essa reação. Então, para você fazer uma reprogramação, você tem que querer muito, você tem que estar aberto, tem que buscar e tem que sustentar. Por que eu não trabalho com a hipnose clínica? Porque, gente, primeiro, se ela fosse tão milagrosa assim como a maioria das pessoas esperam, vocês não acham que ela seria uma terapia um pouco mais popular?
ao invés das pessoas estarem indo para psicólogo, eles não iriam para o hipnoterapeuta porque o resultado é mais rápido? Se ela não é, é porque ela não é tudo isso que as pessoas imaginam. Então, se você entrar em qualquer grupo da internet que fala de hipnose aí, vocês vão ver nos comentários que eu diria, 1/3 das pessoas não funciona de jeito nenhum, porque elas não entendem que elas têm que mudar a mentalidade delas. O outro 1/3 funciona, mas é por um tempo determinado, tipo 3 meses, 6 meses, depois ela volta com o comportamento dela de gaguejar, roer unha, ou do que quer que seja, porque provavelmente ela não sustentou a reprogramação, e 1/3 funciona muito bem. Esse 1/3 que funciona muito bem são as pessoas que são altamente sugestíveis, são daquelas que você fala assim, você tá bem? Você tá com cara que você tá doente? A pessoa já começa a tossir. São essas pessoas que não questiona, não tem uma reação da mente de, sabe? Não tem aquela reação, acata tudo, aceita tudo. A hipnose funciona que é uma maravilha para elas, mas elas são minoria. Para as outras, você tem que entender que não adianta nada você fazer uma hipnose para reprogramação por 1 hora na sua semana, sendo que a hipnose em si vai durar 20 minutos, e você ainda tem 24 horas, 7 dias. Se você não sustentar aquilo. Então, o trabalho do hipnoterapeuta, ele te ensinar a pensar. E como que ele vai fazer isso? Ele vai te ensinar a criar novas associações e novas sugestões na tua mente. O que são associações? Muitas vezes a gente tem que nem a Alê. A Alê tem uma associação positiva com o açúcar. Me faz bem, porque eu gosto, porque eu amo, porque, né, ela fez de tudo lutando contra o açúcar. Qual que seria uma nova associação para a Alê criar e conseguir desvencilhar o vício? Açúcar é veneno. Aí você começa a criar uma associação assim de drogados, de cocaína, heroína, criar aquilo e associar com a imagem de quem consome açúcar. Você começa a criar essa imagem de vício no corpo, do quanto faz mal, começa a associar negativamente aquela substância e dar sugestões positivas, quero estar livre, focando no que você quer. Então, o trabalho do hipnoterapeuta clínico, que não é a hipnose que eu faço, eu não trabalho com reprogramação mental por causa disso, tá? Tem que ficar repetindo muito e a pessoa tem que entender também a parte dela no processo, mas o trabalho do hipnoterapeuta clínico é te ensinar novos caminhos mentais. Só que o que ele te ensinar de novos caminhos mentais numa sessão de hipnose clínica, você tem que sustentar. E se aquilo vai ficar com você ou não, vai depender do quanto você vai sustentar aquilo. Porque você tem que parar para pensar quantos anos de vida você tem pensando daquela maneira antiga de pensar. Quanto tempo você vai precisar para formar esses novos caminhos da hipnose, entende? É aquela coisa que eu falei no começo, você tem que parar de ir no caminho velho, começar a ir nos mercados novos para aquilo fixar. Então você vai precisar repetir, sustentar. Vamos dizer que você parou de roer unha com hipnose. Dali 3 meses você se pega. Provavelmente o hipnoterapeuta fez você ver a sua unha bonita, arrumada, você se sentir bem. Então tá na hora de trazer aquilo de volta na sua mente. Ai, é tão bom ficar com a unha bonita, olha as pessoas que eu admiro, que estão com a mão feita, com a mão bonita, né? Não, eu vou manter. Entende? Então você tem que sustentar aquilo tudo pro resto da vida, basicamente, ou até aquilo se tornar muito solidificado dentro de você. Caso contrário, gente, hipnose clínica não vai fazer milagre sem a sua colaboração. Eu tô sempre falando isso aqui, tá? Aí, assim, só a nível de curiosidade, Juliana, com que hipnose que você trabalha? Eu aprendi a diferença do que eu faço com a hipnose clínica, que, assim, na verdade, meditação e hipnose é o mesmo estado mental, ondas alfa e teta no cérebro. Meditação é foco e atenção, e hipnose é sobre você colocar informação no seu inconsciente, subconsciente, ou você tirar informação. O caso da hipnose clínica, você está plantando novas ideias, associações e sugestões. No caso da hipnose que eu faço, eu estou querendo tirar entendimentos, respostas e direções. Então, eu até falo com os meus clientes assim que nem o cliente está no controle. É a mente maior dele que vai dar o que ele precisa e eu busco guiar a pessoa para tirar, fazendo perguntas. É assim que eu guio. Eu faço perguntas. Até foi um choque, porque eu trabalhei com a técnica da Dolores, que basicamente são 2 horas na hipnose, nenhum de nós fica quieto. Ou sou eu fazendo pergunta ou é o cliente respondendo. E quando eu fiz o curso de hipnose clínica, eles colocam a pessoa deitada ali, ela não fala nada, ela fica quieta, a única pessoa que fala é o hipnoterapeuta. Eu achei aquilo mega estranho, porque eu tô acostumada com outra modalidade. E o máximo que eles usam de comunicação é assim, se você tá me entendendo, levanta o seu indicador.
Literalmente é isso. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim, mas como que você vai saber que a pessoa realmente está no estado, sabe? A menos que você tenha um aparelho de biofeedback, que você veja as ondas cerebrais. Me deixou intrigada, mas assim, porque tem pessoas que chegam rapidinho no estado hipnótico, mas tem pessoas que eu vejo na minha prática que é mais longa, que é só depois de 1 hora, e tem pessoas que mesmo assim ficam lutando eternamente. Então achei bastante interessante e queria esclarecer a diferença desses estilos de hipnose e também, caso vocês considerem pagar um profissional para ajudar vocês com a reprogramação mental, vocês entenderem também a responsabilidade que vocês têm nesse processo. Gente, eu super recomendo. Se vocês nunca forem hipnotizados, eu recomendo. É uma sensação incrível. É uma coisa muito louca, dá um bugzinho na cabeça. Com certeza, eu acho que é difícil explicar para quem nunca passou, sabe? É uma experiência que eu acho que super recomendo. Eu já fiz. Na minha vida foram 3 sessões, totais foram 3 sessões, isso. Fiz uma com a Ju que não tô puxando a sardinha da Ju não, gente, mas realmente foi a mais interessante, foi a mais legal, foi a que eu acho que eu me senti muito mais confiante com a Ju, com o trabalho dela. Eu acho que a coisa fluiu um pouco mais, porque eu tava me sentindo muito segura na sessão, muito confiante, que é uma outra dica que eu acho que de quem tá do lado de cada hipnose, é uma outra dica que eu dou. Se você tá indo só por, sei lá, ou qualquer motivo X, não vai. Né? Você tem que estar bem certo, bem seguro do que você quer, você tem que estar bem confiante do que você quer antes de se colocar numa posição dessa, até porque você vai estar perdendo o tempo do terapeuta e do seu tempo, se você não está ali disposto, né? E eu acho que só para a gente ir encerrando esse episódio de reprogramação mental, de tudo que a gente conversou aqui, se a gente pode deixar aí uma última coisa aí para a gente conversar, é que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, né? Então, se você está no momento que você está identificando um problema na sua vida, mas você ainda não está 100% comprometido, investido em mudar esse problema, você não vai mudar o problema. Não adianta, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Você não vai conseguir se ajudar se você não quiser se ajudar. Nem os outros, nem a você mesmo, né? Então, por mais que a gente tenha conversado da reprogramação, sobre identificar um problema, você identificou o problema, né? Tô fumando, quero comer menos açúcar, quero comer menos industrializado, quero praticar um exercício, quero parar de comer unha, X, seja qual for o problema que você tá querendo reprogramar, se você não tiver dentro do teu coração, se você tiver dentro de você a certeza que você realmente vai querer trabalhar, se você quer realmente fazer o trabalho duro, que é para reprogramar sua mente, para você tirar isso de você, da tua vida, para você ser a melhor versão de você mesmo, se você não tá com isso muito certo no teu coração, as coisas não vão dar certo. E aí fica com aquilo que a Ju falou, que a pessoa fica, ai, nada dá certo comigo, porque que isso, que aquilo, não vai dar certo mesmo, né? Você não tá querendo que dê certo. Se você não quer que dê certo, não vai dar certo. Não dá para você fazer uma coisa contra a sua própria vontade. Né? Você pode querer fazer por todos os motivos errados, né? Eu quero fazer porque o meu marido pediu, minha esposa pediu, minha mãe pediu, eu quero fazer pelos meus filhos, eu quero fazer pelos meus pais, eu quero fazer... Pronto, já não deu certo. Você tem que fazer por você mesmo. Você tem que querer se ajudar para dar certo, né? Se você tá fazendo por todos os motivos errados, né? Para manter alguém na tua vida, ou para tirar alguém da tua vida, ou para convencer alguém de alguma coisa, pronto, você tem que estar querendo se convencer. Se você não tá querendo se ajudar, você não vai conseguir se ajudar. Se você não quer sair do buraco, você não vai sair do buraco, né? Não tem milagre, né? A gente tem que querer aquilo pela gente mesmo. E eu tô falando isso do ponto de vista de uma pessoa que passou muito por isso, tá? Do ponto de vista de uma pessoa que realmente passou anos dando murro em ponta de faca, até eu entender que enquanto eu não tiver no momento que eu tô me amando, que eu tô me curtindo, que eu tô gostando de mim mesma, que eu quero melhorar, todas as minhas promessas anteriores eram vazias, porque eu não tinha feito nenhuma promessa pra mim mesma ainda, não tinha feito comprometimento comigo mesma ainda. Então, realmente, levou muitos anos pra eu entrar no momento que eu consegui entender os comportamentos ruins e eu consegui, de fato, enxergar o que eu queria e trabalhar pra mudar as situações que eu queria. Levou muito tempo, eu tive que tomar muito chacoalhão aí da vida, muito sacode, muito murro de direita, de esquerda, trupicão, cair do poço, cair dos 20 andares, né? Sou completamente esmilinguida, esbaforida, depois, né, tá no fundo do poço com 10 metros de esterco em cima de mim, daí eu falei, não, agora realmente tá na hora de me ajudar. E aí tô aqui correndo atrás do prejuízo. Nunca é tarde demais, é uma coisa que eu falo também muito no consultório,
né? Nunca é tarde demais pra gente mudar, nunca é tarde demais pra gente mudar, nunca é tarde demais pra gente mudar, nunca é tarde demais pra gente mudar. Não é, né? Todo momento é a hora da gente querer ser a melhor versão da gente mesma, trabalhar nas coisas boas e ser uma pessoa muito melhor, Ju, muito mais feliz, muito mais alinhada, muito mais em paz, muito mais tranquila, muito mais calma. Ai, e com paz de espírito, que é a melhor coisa do mundo. Muito obrigada para todo mundo que ficou aqui até o final. Muito obrigada, Ju, por esse episódio. Me desculpa novamente essa minha voz. Eu sei que hoje eu não tava no meu 100%, mas semana que vem vai ser muito melhor, pode ter certeza. E é isso, até semana que vem, gente. Eu recebo muitas mensagens de vocês falando assim, eu quero terapia pro meu pai, eu quero terapia pra minha filha. Eu cheguei a receber uma mensagem de alguém falando que assim, a minha filha me vê como narcisista, eu quero que ela mude. Não, não funciona assim, tá? Eu não atendo. Eu já falo assim, mas escuta, teu pai, tua filha, tua mãe, ele quer, ela quer. Se ela não quiser, ela não vai resolver nada. Então, literalmente, você precisa se levar a sério. Você precisa querer, não adianta querer pelos outros também, né? Mas você precisa se levar a sério para que as pessoas te levem a sério também. Isso é muito importante. Então, adorei o recado final da Lê. Acho que a gente deu todas as dicas válidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço por terem assistido aqui até o final. Agradeço a Lê por estar criando comigo esse podcast maravilhoso que eu também estou aprendendo muito. Beijo, beijo para todo mundo e até semana que vem.